Bom pessoal, aqui é o professor Alexandre. Hoje vamos falar um pouco mais sobre o modelo atômico de Dalton. Mas antes vamos só fazer uma breve revisão de aulas anteriores, apenas para enfatizar a diferença de átomos, moléculas e elemento químico, né? Então, como vimos, o átomo é justamente é um ponto, né? Que a gente representa um ponto aqui. E as moléculas são justamente formadas por vários átomos em conjunto, né? Aí eu dei um exemplo da, da molécula da água. A molécula da água seria o H2O, certo? Então, com as formações, com os átomos, né, que conhecemos, nós formamos as moléculas. E no caso da molécula da água, eu tenho dois elementos, que seria o hidrogênio e o oxigênio, certo? Então temos aqui uma molécula, a molécula da água. Temos dois elementos, hidrogênio e oxigênio, e temos ao total três átomos, sendo dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, certo? Então aqui diferenciamos o que é átomos, moléculas e elemento. Bom, vamos falar um pouco sobre as mudanças na matéria agora. Bom, aqui eu coloquei um trecho de um livro onde alguns jovens, né? O trecho do livro mostra alguns jovens fizeram uma espécie de uma pesquisa e eles identificaram alguns fenômenos que ocorrem, né? Alguns fenômenos que eles acharam interessante. Então eles observaram que os foguetes viram fogo de artifício no céu, uma maçã, né, deixada algum tempo sobre uma mesa que pode apodrecer, um detergente que vira espuma quando misturado com a água, os pregos que expostos à umidade enferrujam, e a clara do ovo que fica branquinha ao ser colocada em um óleo quente. Então, nessa matéria de jornal, né, o qual lhe deram o nome de átomos, eles fizeram essas observações. E aí temos aqui três perguntas. Na sua avaliação, o que as situações listadas apresentam em comum? Ou seja, o que há em comum entre os foguetes que viram fogos coloridos no céu, o detergente que vira espuma, os pregos que são expostos à umidade e se enferrujam? Então, eles notaram que poderia estar havendo transformações químicas, né, nesse processo. Ou seja, algo não natural, algo não muito fácil de explicar, vamos dizer assim, como por exemplo algo físico, né, onde a gente tem, por exemplo, como a gente já vinha estudando, água quando colocada na, na geladeira, né, que vira gelo, mas ao depois tirar essa água a gente pode tornar a voltar ao estado líquido. Eles observaram que, por exemplo, uma maçã que apodrece, ela não se torna mais maçã, né? Ela não volta ao seu estado inicial. E aí já na terceira questão, que fala o que poderia provocar essas transformações químicas, né? Essas transformações dessas substâncias. Então foi observado que algumas interferências de alguns parâmetros, como a umidade, né? Como no caso da ferrugem, temos a questão da decomposição,
alta temperatura, ou seja, foram observados que alguns aspectos, né, algumas variáveis, vamos dizer assim, elas se tornam relevantes para a gente identificar determinado fenômeno, né, que ocorre. Então essa pesquisa, né, que os alunos fizeram, eles puderam identificar que alguma coisa há, né, alguma coisa diferente relacionada às substâncias vinham ocorrendo, certo? Então é aí que a gente identifica as mudanças na matéria. Bom, aqui eu vou falar um pouco do modelo de Dalton e de alguns outros estudos, né, que foram realizados ao longo dos tempos, né, que foram realizados desde 1669, 1879, né, e alguns elementos já há muito tempo atrás já se observava, né, desde a antiguidade, alguns elementos como o ouro, né, temos aqui, ó, o ouro, a prata, o estanho, né, o cobre, temos aqui o chumbo e o mercúrio, já eram elementos bastante conhecidos há muito tempo atrás. E uma primeira descoberta, né, em 1669 foi o fósforo, né? E já em 1879 Lavoisier ele já tinha descoberto 33 substâncias diferentes, né, já muito conhecidas e utilizadas. Porém, foi Dalton que propôs que os átomos seriam a explicação para essas substâncias. Ou seja, se conheciam essas substâncias, mas não sabia como era a composição deles, né? Como poderia se explicar cada substância, né? E veio Dalton justamente com a ideia dos átomos, né, como sendo a menor partícula da matéria. Então esse foi Dalton, ele foi o primeiro grande teórico, né, em relação a ao desenvolvimento do modelo atômico, né? E mais na frente vamos estudar outros como o modelo de Thomson, de Rutherford, Bohr, que basicamente um foi evoluindo, foi trazendo mais conhecimento científico e foi aprimorando mais as ideias, né? Os átomos foram descobrindo mais coisas. Mas o primeiro de todos, o que mais trouxe essa relevância, né? O que mais gerou impacto, inclusive ganhou diversos títulos, né? Como um grande químico, né? Foi justamente o John Dalton, né? Foi, vamos dizer assim, o precursor de analisar que a substância era composta por átomos. E quais seriam as principais propostas, né? As principais observações do modelo atômico de Dalton? Então, primeiro que os elementos são feitos de partículas pequenas, chamadas de átomos, né? Ou seja, ele definiu como a menor partícula da matéria sendo o átomo. Os átomos de um mesmo elemento são iguais, ou seja, um átomo de hidrogênio vai ser igual a outro átomo de hidrogênio. E os átomos diferentes, obviamente, serão diferentes. Então, os átomos de hidrogênio são iguais, porém os átomos de oxigênio são diferentes dos átomos de hidrogênio, porém são iguais a outros átomos de oxigênio. Outra observação que fez é que os átomos eles não podem ser divididos nem criados, né? Então, para se chegar à menor partícula da matéria, justamente foram identificados diversas situações onde foi observado que ao se dividir as matérias chegavam a determinado ponto que não mais seria possível, né, dividir mais ainda. Então o átomo ele é indestrutível e indivisível. E outra observação também importante é que os átomos
de diferentes elementos químicos combinam-se para formar os componentes químicos. Então é justamente essa ideia, né? Como a gente identificou, né? Que tem diversos átomos, né? A partir de diversos átomos, eles vão se encontrando e formando os compostos, né? Eu dei o exemplo, para não ficar só da água, eu dei um exemplo do H2 SO4, né? Que seria aí o ácido sulfúrico. Então seria átomos de hidrogênio com átomos de enxofre, com átomos de oxigênio, que iriam se encontrar, vamos dizer assim, e formar o ácido sulfúrico. E em reações químicas, os átomos eles são separados, combinados ou rearranjados. Então você pode ter um H2SO4 e vamos dizer assim, ele se decompor, né, se separar em H2, ou seja, em hidrogênio, e um SO4, por exemplo, né? Então, e assim como se pode o H2SO4 se decompor, assim como o H2 mais o SO4, né, eles se encontrarem e fazer o processo inverso. Temos também, por exemplo, o ozônio, né, que seria o O3, ele pode se decompor em O2 mais O. Enfim, então essas são algumas análises, né, que sustenta o modelo de Dalton, né? Muito interessante, porque justamente ele foi aí o precursor, foi o pioneiro, né? O que começou, onde trouxe as primeiras análises relevantes, foi justamente nosso querido Dalton. E o modelo atômico de Dalton, ele parte, né, como eu já mencionei, das ideias dos átomos, e que os átomos eles se encontram, né? Aí uma explicação de que os átomos são diferentes. Então temos átomos de hidrogênio, átomos de oxigênio, átomos de bromo. E perceba que um é maior do que o outro, né? Um é maior que o outro. Você vê que o átomo de hidrogênio ele é menor do que o átomo de oxigênio, que é menor do que o átomo de bromo. Ele partiu da ideia justamente de que o átomo ele seria uma espécie de uma bola de bilhar, né? Bola de sinuca, e que seria aí uma esfera maciça e, como a gente já falando, indestrutível. Então, a partir dessas observações, nós estudamos aqui mais profundamente, né, de forma mais aprofundada, o modelo atômico de Dalton. Mais na frente, vamos estudar outros teóricos, né, que trouxeram maiores conhecimentos, maiores aprofundamentos. Espero que gostem da aula. Obrigado. Tchau, tchau.